7h05 em Manaus. Hoje, terça-feira, 11 de maio de 2021. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Álvaro. Defesa Civil Nacional reconhece situação de emergência em Manaus. Isso pode acelerar a ajuda do governo federal. A Anvisa recomenda suspender vacinação da AstraZeneca em grávidas. Governador do Amazonas, Wilson Lima, libera terceiro pagamento de 2021 a beneficiários do Prosamin, Igarapé do 40 e Mestre Chico. E mais, rodoviários ameaçam fazer greve e Justiça determina multa de R$200 mil por hora. Caixa libera saques e transferências do auxílio emergencial para os nascidos em agosto. Na política, vamos atualizar sobre a movimentação da CPI da Covid em Brasília. Ministros e governadores devem ser ouvidos ainda esta semana. Na coluna O Poder, vamos discutir sobre a eleição para novos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que acontece hoje. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o Jornal da Cidade de hoje, o seu Jornal das 7. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade, as últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. Muito bem, agora 7h07 em Manaus. Vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país. A gente começa com o Estado de São Paulo, Estadão. Orçamento secreto banca obra de pavimentação sob suspeita. Licitações questionadas pelo TCU somam 533 milhões. Asfaltamento via Codevasf beneficia redutos de políticos. Após perder a eleição, devolveu o trator. O prefeito de Junqueiro, Carlos Augusto, do MDB, anunciou há 3 semanas da eleição de 2020 a chegada de um trator e uma escavadeira. Derrotado, mesmo com apoio do deputado Arthur Lira, devolveu o equipamento antes de que seu sucessor assumisse. Israel mata 20 em Gaza em reação ao ataque do Hamas. E tem também lotadas e improvisadas, as UPAs registram 22 mil mortes. Esses foram os destaques do jornal Estadão de hoje. Agora vamos conferir os destaques do jornal Folha de São Paulo, que traz como manchete principal: relatório altera versão sobre ação no Jacarezinho. Menção a aliciamento de bedores não consta mais de documento policial. Entregas em junho podem ser afetadas, diz Butantan. O diretor do Butantan, Dimas Covas, falou ontem na possibilidade de não haver matéria-prima para produzir novas doses de Coronavac após a disponibilização daquelas previstas para esta semana. E ainda, Anvisa barra para gestantes vacina da AstraZeneca. A Anvisa recomendou nesta segunda 10 a suspensão imediata do uso da vacina da AstraZeneca. Universidade de Oxford, a fabricada do Brasil pela Fiocruz em gestantes. A agência reguladora citou o monitoramento de efeitos adversos em mulheres grávidas, sem mais detalhes. De São Paulo, vamos a Minas Gerais, são 7h10 para conferir as manchetes do estado de Minas. Vacina a conta-gotas deixa país vulnerável. Quadro de Belo Horizonte
que poderiam imunizar 50 mil por dia contra a Covid-19 se tivesse doses, mas tem longa fila e aplicação irregular reflete escassez nacional. Secretários lançam alerta e temem desastre. CPI denuncia a manobra de Pazuello. Integrantes da comissão da Covid sustentam que o general tenta no STF um habeas corpus para evitar risco de ser detido ao depor como testemunha. Zema apreensivo com risco de terceira onda. O governador Romeu Zema afirmou ontem temer uma terceira onda da Covid-19, pior ainda que a segunda, diante do surgimento de novas variantes do coronavírus. Bombeiros retomarão buscas em Brumadinho. O Corpo de Bombeiros retornará amanhã a maior operação de resgate do país. Essas foram as manchetes do Estado de Minas de hoje. Agora, às 7h11, vamos conferir aqui os destaques do jornal O Globo, que traz como manchete principal recursos para apoio. MP pede ao TCU investigação sobre orçamento paralelo. Deputados e senadores aliados tiveram 3 bilhões de reais liberados pela pasta de desenvolvimento regional. E ainda, planos de saúde podem ficar sem reajuste. Com a provável decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, de não conceder reajuste aos planos individuais, deve crescer a pressão por mais transparência no cálculo dos aumentos de contratos coletivos que não são regulados pelo órgão. Decisão da ANS será tomada semana que vem. E também, país tem redução de 31% na média móvel de mortes em um mês. Número de vacinados com ao menos uma dose cresceu 55,6% no mesmo período. Para especialistas, é cedo para saber se queda se manterá e imunização tem de ser acelerada. Em Manaus, que traz em sua manchete, sob pressão, Bolsonaro confronta CPI e Supremo. Desde a instalação da CPI da Covid, o presidente da República intensificou a escalada de ataques à Comissão Parlamentar de Inquérito, ao STF e às medidas de restrição tomadas por governadores para combater o coronavírus. CPI da pandemia, Pazuello tenta escapar de depoimento. GDF quer vacina para professores e aula até agosto. Denúncia de racismo em grupos de zap de advogados. Olha só. E temos também madrugada de horror em feminicídio no Distrito Federal. Uma jovem de 22 anos foi morta a pauladas pelo companheiro no Itapuã. A PM chegou a ser chamada, mas a mãe do assassino negou agressões. 7h13. Agora vamos conferir os destaques aqui do Jornal 0 Hora do Rio Grande do Sul. Votação da nova lei de licenciamento ambiental provoca embate na Câmara. Proposta que autoriza o formato simplificado por adesão e a dispensa de necessidade de permissão para algumas atividades econômicas está na pauta do plenário hoje. E ainda aqui entre os destaques, na capa do Jornal 0 Hora, Estado avalia modelo que deixa pedágio mais caro em via de pista dupla. E também, acirramento de conflito ameaça levar palestinos e israelenses à nova guerra. E ainda, capital limita a segunda dose de Coronavac hoje a quem tem 75 anos ou mais. Álvaro. Pois é, eu quero aproveitar aqui e mandar um bom dia para Simone Rocha, Anita Oliveira, a Dalva Santos, que está nos assistindo de Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Um abraço grande aí para todos de Marechal Rondon. Irene Nana, Emir Ferreira, Magu Dias, todo mundo aí desejando aqui, Magu, bom dia, bom trabalho pra gente, bom trabalho para você também. 7h15. Vamos então às manchetes. Deixa eu ver se acho que caiu a nossa conexão aqui. Vamos lá, as manchetes dos principais jornais do país. Agora, as manchetes do jornal A Crítica de hoje. Cetam abre 30 mil vagas para cursos no interior.
Edital disponível, emprego público, TCE lança concurso. Atenção, você que estava esperando a oportunidade, o TCE lançou concurso para início imediato. São 40 vagas de nível superior com salário de R$ 8.300. As inscrições vão até o dia 15 de junho. Temos também marombas para enfrentar a subida dos rios. A Prefeitura está construindo 400 metros de ponte de madeira na área alagada da Feira da Manaus Moderna e vai transferir feirantes para uma balsa. A articulação para evitar depoimento, o vice-presidente da CPI da pandemia revela manobra jurídica de Pazuello para evitar comparecer à comissão. Datas das finais são definidas. Barezão, jogos de ida e volta na disputa pelo título. A gente vai falar sobre isso hoje com o Carlos Eduardo Souza. Tem também enchente, prejuízo de 165 mil a agricultores. E rodoviários, TRT-11 fixa multa em caso de greve. E Amazonas indeniza desalojados do Prosamin. E furto na Bahia, 6 são presos por morte de tio e sobrinho. São 7h e 16 minutos. O tempo hoje. A previsão para hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 22 graus e máxima de 30 graus. Trânsito. Vamos então agora, por favor, com o trânsito na cidade de Manaus, com o repórter Carlos Eduardo Pessoa. Bom dia, Cadu. Oi, Álvaro, bom dia para você. Álvaro, bom dia para quem está nos acompanhando agora no imediato, que está acompanhando nesta manhã de terça-feira. A gente traz informações de trânsito na Alameda Cosme Ferreira, da Zona Leste para o centro. O trânsito está carregado, lento também para quem está vindo da Avenida das Torres e vai entrar na Cosme Ferreira, vai passar ali pelo viaduto Gilberto Mestre, antiga Bola do Coroado. A Avenida Camapuã, passando pelo Núcleo 9, ali na Cidade Nova, naquela altura ali do Hospital Franciscano. O trânsito também está um pouco lento, ali tem uma faixa de pedestres e um semáforo, então ele retém um pouco mais, tem tempo para reter o trânsito, como tem bastante veículo passando nesse momento nessa região, e aí o trânsito está bastante disputado. O trânsito também na Djalma Batista, sentido centro-bairro, com lentidão. A Djalma que ganhou mais uma faixa ali na altura do Parque dos Pilhares, e isso retém um pouco mais o trânsito naquela região do centro-bairro. É muita gente que está vindo aí de alguns bairros que vai acessar ali outras áreas ali, vai precisar usar o sentido centro-bairro, porque vai encontrar sempre um trânsito um pouco mais lento ali, principalmente por conta de um shopping que fica naquela região. Quase na esquina da Joaquim Nabuco, com a Leonardo Malcher, um café da manhã foi montado bem na calçada e muitos motoristas estão parando em fila dupla. Do outro lado da rua tem um pronto-socorro particular e os veículos param também ali em fila dupla, principalmente carros de aplicativo. E a gente traz também uma outra informação a respeito de uma determinação da Justiça aí por conta de uma possível paralisação dos rodoviários. A gente tem a informação de que os rodoviários estavam pretendendo fazer uma paralisação aí na manhã deste domingo, eles que pedem prioridade para a vacinação contra a Covid-19, pagamento de salários e férias atrasadas, além de melhores condições de trabalho. Estão, segundo os rodoviários, com atrasos de pelo menos 3 meses. E aí eles ameaçam, caso não haja aí o pagamento, né, desses direitos, e eles não descartam uma paralisação. Isso daí, inclusive, foi uma declaração do Josenildo Mossoró, que é o vice-presidente do sindicato. Portanto, na tarde dessa segunda-feira, a desembargadora Solange Maria Moraes, que é do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que atende aqui o estado do Amazonas, determinou a aplicação de multa de R$200 mil por hora, caso o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus descumpra a liminar expedida pelo próprio TRT, que suspende movimentos
de paralisação a partir do dia 7 de maio. Aí, na manhã de ontem, funcionários sindicalizados impediram que a frota da Global Green, que é uma empresa de transporte coletivo que opera ali na zona leste de Manaus, e os motoristas saíssem com os ônibus das garagens para atender o público. Isso aí é uma possível ação grevista. A ação gerou transtorno na locomoção de transporte coletivo. Aí, falando um pouco mais dessa decisão, ela atende um pedido do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas, o Sinetran, e tem uma força de mandado de segurança. Portanto, caso os rodoviários façam paralisação, já tem esse mandado de segurança, a decisão da Justiça, onde determina a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, melhor dizendo, onde determina a aplicação de multa de R$200 mil por hora, caso haja a paralisação. Álvaro. Muito obrigado, Carlos Eduardo Pessoa. São 7h21. Daqui a pouco o Cadu volta com informações da noite e madrugada e os principais casos de polícia. Trânsito. 7h21. Vamos agora às informações da Covid-19. O Brasil registrou 1.018 mortes por Covid nas últimas 24 horas, totalizando nesta segunda-feira 423.436 óbitos desde o início da pandemia. Se comparar com o número de terça-feira passada, é metade do número, no último dia 4 de maio. Apesar do número cair bruscamente no país, um único estado apresenta a tendência de alta das mortes, é o caso do estado de Roraima. O Amazonas confirmou mais 18 mortes por Covid, porém apenas 6 foram nas últimas 24 horas e 320 dos casos de doença foram registrados nesta segunda-feira. Com esse novo registro, o total de vidas perdidas para a doença chegou a 12.746. O número de casos confirmados desde o começo da pandemia subiu para 375.603. Jornal da Cidade. A primeira dose da vacina contra a Covid-19 já foi aplicada em 35.909.617 pessoas até esta segunda-feira. O número representa quase 17% da população brasileira. No Amazonas já foram vacinadas 624.235 pessoas com a primeira dose de algum dos imunizantes contra a Covid-19. De acordo com o vacinômetro da FVS, alguns já estão com um cronograma completo de primeira e segunda dose. É o caso das pessoas institucionalizadas com deficiência. A Agência de Vigilância Sanitária recomendou na noite de ontem a suspensão imediata da aplicação da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca Fiocruz em grávidas. A vacina vinha sendo usada em gestantes com comorbidades. Agora só podem ser aplicadas nas grávidas a Coronavac e a Pfizer. Aqui em Manaus, o uso para esse começou ontem. A agência reguladora diz em nota que seja seguida pelo Programa Nacional de Imunização a indicação da bula da vacina AstraZeneca e que a orientação é resultado do monitoramento de eventos adversos feito de forma constante sobre as vacinas Covid em uso no país. A Anvisa, no entanto, não relatou nenhum evento adverso ocorrido em grávidas no Brasil. Enquanto no Brasil estamos no embate da vacina para grávidas, nos estados, a Agência Reguladora de Medicamentos do país autorizou o uso em caráter emergencial da vacina Pfizer em jovens de 12 a 15 anos. O imunizante já estava em uso em maiores de 16 anos nos Estados Unidos. O país, inclusive, já estava vacinando toda a população acima dessa idade desde abril. O presidente Joe Biden prometeu na semana passada chegar a 70% da população adulta imunizada com ao menos uma dose até 4 de julho. Jornal da Cidade.
Mudando aí agora de assunto, a Caixa Econômica Federal libera hoje os saques e transferências da primeira parcela do auxílio emergencial aos beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família, nascidos em agosto e que receberam a parcela em poupança social digital no dia 22 de abril. O pagamento da primeira parcela do auxílio para este público terminou no dia 29 de abril. Para quem faz parte do Bolsa Família, os pagamentos foram até 30 de abril. Esses pagamentos da segunda parcela do benefício começam em 18 de maio para o público do Bolsa Família e em 16 de maio para os demais beneficiários. Olha, outro benefício que também foi liberado é o Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, popularmente conhecido como Prosamin. O governador do Amazonas, Wilson Lima, participou ontem, segunda-feira, da ação de pagamento de indenizações, bônus moradia, auxílio moradia e fundo de comércio para 62 beneficiários cadastrados no programa. Foram liberados mais de 2 milhões de reais em recursos financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Somados os 3 pagamentos a beneficiários do Prosamin neste ano, o governo do estado já repassou 6 milhões 700 mil reais a 148 famílias. Jornal da Cidade. Vamos agora atualizar a cheia no estado do Amazonas. Em visita ao estado para acompanhar de perto a situação da enchente, o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves, visitou os municípios de Anamã e Manacapuru, situados na calha do Baixo Solimões. Em Anamã, o secretário nacional esteve em comunidades rurais que perderam suas produções, moradores ribeirinhos da comunidade Vila Nova e foi ao hospital do município. Ele também visitou os purificadores de água potável com as estações móveis e fixas do projeto Água Boa do governo do Amazonas, que já levou a mais de 50 municípios esse benefício. O secretário considerou muito importante a visita porque conseguiu ver a realidade da população. De acordo com ele, isso é importante na hora de decidir a liberação de recursos e apoio do governo federal. E você vê agora, nesse momento, as imagens que foram produzidas pela visita lá do secretário de Defesa Civil, a cidade de Anamã completamente submersa, né? Obviamente ainda num nível baixo de submersão, não estão assim completamente, as casas completamente, mas já invadiu praticamente todas as casas no município e realmente é uma situação difícil. Olha, o rio praticamente já tomando conta de toda a extensão na qual funciona ali na beira do rio o município. É muito triste essa situação. O secretário ressaltou ainda que o governo federal se fará presente com recursos para essas pessoas que estão sofrendo. Destacou ainda que o município de Anamã tem cerca de 13 mil moradores e 9.570 já estão sendo atingidos diretamente pela cheia. Isso dá mais ou menos 73% da população daquele município. 2.392 famílias estão sendo afetadas pelo desastre da inundação. Vamos acompanhar aí agora a fala do secretário nacional após essa visita aos municípios aqui do entorno da cidade. Vamos ver. E isso é muito importante para nós, na hora de nós decidirmos a liberação de recursos, o apoio do governo federal a essas cidades. Podem ter certeza que o governo federal se fará presente com recursos para que essas pessoas que estão sofrendo sejam socorridas. Acho que é uma boa... Opa, muito bem. Agora às 7h30 em Manaus, em Manacapuru, que tem hoje uma população aproximada de 98 mil pessoas, 12 bairros estão afetados pela enchente. Ao todo, 40.052 pessoas já foram atingidas pela subida do rio. Lembrando para você que 20 cidades estão em situação de emergência e a Defesa Civil do Estado analisa mais 22 municípios que solicitaram situação de emergência.
Para você ter uma noção, 80% das cidades do Amazonas já estão sendo afetadas pela cheia. O Rio Negro está marcando agora 29 metros e 52 centímetros. Em 24 horas, o rio subiu 5 centímetros. Polícia. Muito bem, agora a gente vai acompanhar em qualquer ponto da cidade o Carlos Eduardo Pessoa, que deve trazer para a gente aqui as principais ocorrências policiais da noite e madrugada. A gente falava que está tendo uma espécie de disputa aí de espaço dessas facções, né? Parece que voltou a ter aí essa disputa. Bom dia. Já viu que na semana passado a gente já presenciou nesse tipo de disputa entre facções aqui em Manaus, que ocasionou aí na morte, né, no triplo homicídio que aconteceu lá no Mauazinho. Teve também em outra região da cidade de Manaus um duplo homicídio. Nem a chuva forte, chuva que caiu nessa madrugada lá naquele dia, impediu que esses homens fossem brutalmente assassinados. A gente volta a falar sobre esse assunto. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, Álvaro. A gente vai falar a respeito de uma tragédia que aconteceu na noite de ontem. Foi um homem identificado pelo IML como Alberlane da Silva Vieira, de 28 anos, ele que conduziu uma motocicleta, e um outro homem identificado apenas como Renato no IML. Eles morreram em um grave acidente de trânsito que ocorreu no quilômetro 2 da M070. Isso fica no distrito do Cacau-Pireira, pertencente ao município de Iranduba, passando ali da Ponte Rio Negro. Quem atravessa a Ponte Rio Negro ali pelo São Raimundo chegou do outro lado, e aí percorre alguns quilômetros, já chega ali no distrito do Cacau-Pireira. De acordo com testemunhas do acidente, o Alberlane, que era quem pilotava a motocicleta, ele tentou utilizar o canteiro central. E vale ressaltar que o canteiro foi construído ali justamente para que motocicletas e veículos maiores não ultrapassem ele, viu? Ele é um canteiro muito mais largo e ele tem uma espécie de suco, ele é mais fundo, justamente para que a água corra por ali e também para evitar a passagem de motocicletas. Mas o que os moradores ali daquela região fizeram? Eles construíram uma espécie de ponte, uma pequena ponte. Lá, essa dupla que estava nessa motocicleta foi tentar atravessar. Foi usada a imprudência no trânsito. Quando eles conseguiram chegar do outro lado da faixa, um carro modelo Hilux, uma picape, acabou atingindo em cheio os dois. Eles não resistiram, né, ao impacto, né, o choque ali da batida com esse veículo muito maior do que a motocicleta. Os dois acabaram morrendo na hora. Portanto, a gente já tem identificação desses dois. É o Alberlane da Silva Vieira, que tem 28 anos, e o IML aguarda para confirmar a idade, também o sobrenome do Renato. Os dois foram removidos pelo Instituto Médico Legal. E ontem, a Rocam prendeu um rapaz de aproximadamente 18 anos por posse irregular de arma de fogo e também pelo crime de tráfico de drogas. Isso aconteceu no condomínio Orquídeas. Foi na Torre 20, no bairro da União da Vitória, fica na zona oeste de Manaus. Os policiais receberam uma denúncia anônima. Os policiais da Rocam têm um número, que é o linha direta da Rocam, e aí eles foram nesse carro. Ao chegarem no lugar, encontraram no apartamento 7 armas, 2 delas de fabricação caseira, muita munição, inclusive, viu, Álvaro, munições para fuzil calibre 5.56 e 7.62, além de cocaína, ox e maconha do tipo skunk. Portanto, era o que estava aí no apartamento desse rapaz, que acabou de alcançar a maioridade, tem 18 anos apenas, não teve o nome divulgado, Álvaro. Obrigado, Cadu, obrigado pelas informações. 7h35. Polícia.
A Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid irá ouvir hoje o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres. A convocação de Barra Torres é resultado de 4 requerimentos apresentados à CPI. O primeiro deles, do senador Ângelo Coronel, questiona o fato de a Anvisa ter negado autorização à vacina Sputnik V, produzida pelo laboratório russo de Gamaleya. Ele deve falar sobre o processo de liberação de vacinas contra o novo coronavírus. A reunião está marcada para as 10 horas, horário de Brasília, mas enquanto não chega a hora de acompanharmos a CPI, vamos conversar agora com Carlos Eduardo Matos, direto de Brasília, que traz para a gente aí as informações desse momento, dessa nova bateria de depoimentos que se inicia hoje. Cadu. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Tiago. Bom dia, Tiago. Tudo bem com vocês? Bom dia, Cadu. Tudo bem. Cadu, olha, falando aqui primeiramente do depoimento hoje do Barra Torres, o que dá a entender é que esse depoimento vai naquela linha que a gente estava falando, né? Da necessidade, eu acho que muito mais grave ou muito mais responsabilidade será apurada com relação à compra ou não de vacinas, à entrada ou não de vacinas no Brasil, do que aquela discussão, no meu entendimento, que não vai chegar a lugar nenhum, do que o presidente apoia-se cloroquina ou não. Agora, a questão da vacina me parece um pouco mais técnica e um pouco mais possível de gerar uma responsabilidade ali ao presidente, né? Exato, Álvaro. O presidente, eu só peço para que tire o retorno, por favor, que eu não vou conseguir falar com você. Tá, deixa o pessoal tentar ajeitar aqui, a gente está com um problema técnico aqui. Agora foi? Veja aí, veja se ficou bom agora. Então, Álvaro, essa questão o depoimento de hoje do presidente da Anvisa, Antônio Barra Neto, vai ser um depoimento assim para esclarecer essa questão da cloroquina, né? Quem colocou ele nessa mesa, nesse xadrez, foi o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Ele falou no depoimento da CPI, lá na semana passada, que naquele dia em que colocaram ele à mesa para ele assinar o documento que autoriza o uso da cloroquina para o tratamento da Covid-19, o Antônio Barra Neto estava lá, juntamente com um grupo, tentando fazer com que ele assinasse esse documento. E ele não assinou. Certo. Então ele falou, o presidente da Anvisa estava lá, então ele vão pegar no pé dele com relação a isso. Por que ele queria participar disso, sendo que ele sabe que até hoje a cloroquina, não há um estudo científico que comprove a eficácia contra a Covid-19. Esse vai ser o ponto mais polêmico. Outro ponto polêmico é a questão da saída, a morosidade, né? As decisões da Anvisa, primeiro, a morosidade em autorizar vacinas para uso emergencial. Isso aconteceu com várias. E agora tem a Sputnik V, que ela teve o pedido negado. A Sputnik V é russa. E a Covaxin, que é indiana, ela teve o seu uso negado. A Sputnik V, 8 estados brasileiros compraram lotes da Sputnik V e agora estão impedidos de usar porque a Anvisa não autorizou. E isso teve o apoio da classe científica, o que torna ainda mais estranho. Deixa de ser meio que uma decisão política para ser uma decisão técnica com o apoio da classe política. Agora, a questão da Covaxin também. Mas, por outro lado, a Anvisa autorizou o Remdesivir, entre outros remédios de tratamento que vem do Israel. Ou seja, o Israel é um país muito citado, muito falado pelas alas ideológicas apoiadoras do governo Bolsonaro. Então, todas essas questões, os senadores vão tentar esclarecer se há um viés ideológico nas decisões da Anvisa. Então, esse vai ser um ponto polêmico. E eu acho, agora, amanhã... Eu acho, viu, Cadu? Eu acho que esse é o cerne da questão nesse caso, né? Eu acho que é preciso realmente apurar se essas decisões estão sendo técnicas como devem ser, porque você não deve aprovar ou não um medicamento só porque A ou B ou C apoiam ou não. Você tem que aprovar um medicamento se ele realmente for eficaz para aquela doença. Agora, se também não for,
a gente também precisa entender que tem que ser negado. Então, eu acho que esse momento da CPI talvez seja o momento mais produtivo até o momento. Né? É a forma que a gente vai encontrar de enxergar como está sendo tratada essa questão da vacina. Porque eu me lembro, Cadu, que no momento em que se liberou a compra de vacina e a vacinação no mundo, surgiu aquela dúvida, não, essas vacinas foram feitas muito rápido, tiveram pouco tempo, os estudos todos não foram completos, mas tem a possibilidade de aprovação de uso emergencial, que é o caso de todas elas, né? Porque elas não tiveram efetivamente o ciclo completo de aprovação, até porque não teria tempo para isso, que são anos para você conseguir fazer todos os testes possíveis e necessários, mas a aprovação emergencial ela foi dada, obviamente, para aquelas que estavam ali. E eu acho correto que a CPI, nesse momento, se debruce sobre isso para entender de que forma, como você falou, de que forma essas vacinas estão sendo aprovadas ou não. Exatamente. A gente sabe que essa Covid, ela tem, a CPI da Covid, ela tem um viés político pesado. E o Antônio Barra Neto, a contratação dele é política, né? E ele estava naquele encontro, naquela aglomeração do presidente Bolsonaro, ele estava sem máscara, saiu na mídia nacional, ele em frente ao Palácio do Planalto, estava filmando o presidente, ele sem máscara e tal, fazendo apoiamento. Então, sabe-se que ele tem uma tendência de apoiamento ao presidente Bolsonaro e, provavelmente, ele como presidente ocorre um sério risco aí dele direcionar a Anvisa para um lado político. Mas ela também é uma instituição, o que intriga é que ela é uma instituição respeitadíssima no Brasil inteiro. As decisões dela, da Anvisa, costumam ser muito técnicas. E essa decisão da Sputnik V foi aplaudida pela classe científica. Então, vai ter um debate interessante hoje na CPI da Covid, porque vão perguntar, afinal, que elementos vocês levaram para que aconteça, para a rejeição? Porque isso é muito sério. É uma vacina que deixa de entrar no Brasil. É o atraso do Plano Nacional de Imunização nos estados. Então, vão pegar pesado com ele. São os dois lados aí da história. De algum jeito, o viés político dentro da Anvisa. E aí eu acho que a gente tem que sempre defender o lado da ciência. Se a comunidade científica, se há realmente um fundamento para que seja negado, seja Sputnik, o nome que for, entendeu? Não tem o apoio ou a fundamentação científica, eu entendo que deva realmente ser negado, porque é para isso que serve um órgão nesse nível, né, de conhecimento científico. Bom, mas amanhã nós vamos ter também o Van Garten, né, o Fábio Van Garten, e na quinta o gerente-geral da Pfizer, da América Latina. São dois depoimentos aí já agendados, né? Exatamente, Álvaro. Houve uma mudança na agenda. Eu acabei de saber que aqui pela assessoria do senador Randolph, que é o vice-presidente. Opa, novidade, então. Houve essa mudança na agenda. Vai ter o Fábio Van Garten amanhã, e na quinta o gerente-geral da Pfizer da América Latina, o Carlos Murilo. O Ernesto ia ser nessa quinta, seria isso? Seria nessa quinta agora, depois de amanhã. Então, estavam todos se preparando para um grande ataque, né? Eu acho que foi meio que para amortecer a situação que estava grave. Afinal de contas, o Ernesto Araújo, ele saiu porque houve um problema, ele entrou em confronto direto com a senadora Cátia Abreu, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Lembra daquela situação em que ele contou no Twitter que ele se jantou com a senadora e ela pediu para que ele interviesse na questão do 5G, dá uma ajudinha aí, não esqueça do 5G, da Huawei, que é a chinesa. Ele contou isso no Twitter e foi duramente criticado por todo o Senado Federal, inclusive pela Câmara, e aí criou uma situação muito complicada para ele e junto ao governo, e ele precisou sair. Logo ele, que é uma liderança da ala ideológica que interfere no governo Bolsonaro. Agora eu acho então está bem difícil.
Viu? Eu acho, Cadu, que no caso dele, o depoimento, o que os senadores vão querer saber é a atuação dele na entrada ou não da fila de compra de vacinas do Brasil, naquele primeiro momento, né, em que havia uma dúvida se o Brasil iria ou não comprar, negociar, e o Ministério das Relações Exteriores, ele meio que faz esse meio de campo, né? E me parece que ele tem essas informações, né, do que aconteceu naquele momento. Exatamente, Álvaro. Mas o interessante, Álvaro, agora a assessoria do presidente da CPI, o senador Omar Aziz, entrou em contato conosco nesse minuto, informando a nova agenda para a semana que vem, dia 18 e 19, dia 18, Ernesto Araújo, dia 19, Eduardo Pazuello, e dia 20, Mayra Dias. Mayra Dias é uma das chefes do Ministério da Saúde. Ela é uma das lideranças e diz que é uma forte influenciadora da ala ideológica dentro do Ministério da Saúde. Ou seja, a semana que vem, se não houver nenhuma mudança na agenda, vai pegar fogo. Por quê? Ernesto Araújo, no dia 18, na terça-feira, na quarta, Eduardo Pazuello, dois personagens pesadíssimos nessa polêmica da Covid-19 no Brasil, e Mayra Dias, que é uma influenciadora do Ministério da Saúde. Ou seja, deixaram para a semana que vem a grande polêmica. Porque Fábio Van Garten amanhã não vai pegar tão pesado, porque a única coisa que o fez sair do governo foi a crítica que ele fez ao ministro Pazuello no Twitter, né? Ele falou, inclusive falou uma rádio, que o ministro Pazuello é ineficiente e incompetente. Ele falou isso, e aí gerou um mal-estar danado. Logo ele, que era o secretário de comunicação do governo Bolsonaro, um grande defensor da ala ideológica, e teve que sair porque pegou pesado com o próprio amigo, um próprio aliado, que precisava de apoio, ele foi lá e detonou ele. Então, a saída dele é por causa disso. Vão tentar colocá-lo contra a parede, né, para criar elementos contra o governo. Essa vai ser a situação. Pfizer vai ser aquela questão do contrato lá de trás, como você falou. O ministro Pazuello, ministro Ernesto Araújo, naquela época, atrasaram, não assinaram aquele contrato da Pfizer para a compra de 70 milhões de vacinas, que a Pfizer foi lá e ofereceu. Olha, eu tenho aqui 70 milhões de vacinas para você, bora? E o que eles fizeram? Não responderam. E a Pfizer disse, olha, mandei convite, reservei 70 milhões e eles não responderam, toquei em frente. Então ficou aquele jogo de empurra-empurra, de acusações, que o governo disse, eu respondi, você que não fez. Não sei se você lembra, e essa polêmica aí da compra das vacinas, o Brasil poderia estar numa situação bem melhor na vacinação se não fosse esse atraso na compra, principalmente da Pfizer. Essa semana vai ser uma semana de aparar as arestas, buscar dados, né, buscar elementos, porque eu acredito que o bicho vai pegar na próxima semana. Estão empurrando para a semana que vem, viu, Álvaro? Vamos prestar atenção nesse movimento da CPI da Covid-19. Tá certo. Cadu, muito obrigado. 7h48, você volta amanhã aí com uma análise aí do que aconteceu hoje. Oi, Cadu. Oi, Álvaro. Oi, Cadu. Oi. Deixa eu só, antes de passar para você, de encerrar, eu queria dar uma informação nova que saiu agora no Diário Oficial, em edição extraordinária, ontem à noite. Certo. A criação da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento da Covid-19, que é um órgão vinculado, é uma unidade que vai representar o Ministério da Saúde na proposição de diretrizes nacionais e implementação de políticas contra a Covid-19, em articulação com gestores estaduais e municipais. Vão dividir a responsabilidade do ministro com algum cargo que tem ali peso de diretoria abaixo do ministro, para o ministro não ficar tão exposto, né, Cadu? É exatamente isso. Exatamente. Esse decreto, essa Secretaria de Enfrentamento à Covid, diz a nota, promove remanejamentos e transformações de cargos e funções internas do Ministério sem ocasionar aumento de despesas. Ou seja, uma mudança de estratégia, tentando se alinhar com os estados e municípios, eu acho corretíssimo. Tá certo. Mas 2 pontos aí. Essa secretaria criada no imenso atraso. Após
400 mil após, mortes. Como diz o próprio presidente, após muitas caneladas, né, que poderiam ter sido evitadas, né? Pois é. E segundo ponto, ele está criando paralelo ao Comitê de Enfrentamento da Covid-19, que foi criado há meses atrás, em fevereiro, entre o Poder Executivo, Legislativo e STF. Não sei se você lembra, saiu numa manhã dessas aí, os 3 chefes dos poderes se reuniram, criaram o Comitê de Enfrentamento. Sabe, a última vez que eles se reuniram, só naquele dia. Eles não se reuniram mais, não houve. Ou seja, o governo desembarcou dessa coalizão, saiu desse Comitê de Enfrentamento e decidiu criar o seu próprio comitê. Assim. Já que ele viu que o presidente do Congresso, o presidente, que é o presidente do Senado, Bruno Pacheco, e também o presidente Arthur Lira já não estão o apoiando da forma como o presidente Bolsonaro gostaria. Então, vamos ver, o Ministério da Saúde já está criando esse comitê para trabalhar sozinho nessa questão. Cadu, muito obrigado. 7h51 minutos. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Jornal da Cidade. Só o que importa. Opoder.com com Bruno Mazieri. Olha, Álvaro, o que aparentava ser uma eleição tranquila se transformou em uma disputa acirrada. A eleição para vagas de 2 desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas está sendo alvo de uma verdadeira corrida entre os magistrados e, por isso, foi adiada do dia 27 de abril para hoje, 11 de maio. De acordo com os bastidores, a disputa maior é para a vaga de merecimento, deixada pelo desembargador Aristóteles Lima Turi, que faleceu em fevereiro deste ano em decorrência de complicações do novo coronavírus, mas tem o critério também por antiguidade. Bruno Mazieri já está na linha para falar conosco sobre esse assunto. Bom dia, Bruno. Bom dia, Thiago. Bom dia, Álvaro. Bom dia a você que nos acompanha na manhã dessa terça-feira. Realmente, hoje parece um dia muito importante para o Tribunal de Justiça do Amazonas por conta da escolha dos 2 novos desembargadores que, como você mesmo falou, Thiago, vão ocupar aí as vagas deixadas pelos desembargadores Sabino Marques e Aristóteles Lima Turi, esse último que faleceu devido a complicações da Covid-19 em fevereiro desse ano. Aí, a disputa deveria ter ocorrido em abril, final de abril, mas por conta aí dessa disputa toda, né, por conta das 2 vagas, acabou sendo agora nessa primeira quinzena aí de maio. O Álvaro, a gente vem conversando a semana inteira passada, né, Álvaro, sobre isso, e aí hoje de manhã a gente publicou uma matéria onde está dado como certo, de acordo com fontes nossas de bastidores aí, a eleição do Abraham Peixoto e da magistrada Onilza Guerti. Ele para a vaga de merecimento e ela para a vaga de antiguidade. Pois é, ontem a gente conversou com várias pessoas, né? E assim, é quase que uma unanimidade de que serão confirmados esses 2 nomes. O Abraham Peixoto, que é juiz, também juiz eleitoral, né, durante muitos anos atua no Tribunal Regional Eleitoral, ou seja, tem uma força política grande por conta dessa atuação. Né? Um outro juiz que também participava dessa disputa, que é o doutor Marco Antônio, que é filho do desembargador Djalma, falecido agora também recentemente por conta da Covid, ele desembarcou da disputa, né? No meu entendimento foi um ato ali de preservação, né? Mas principalmente de composição, para que não ficasse mais acirrada a disputa do mesmo grupo, tendo em vista que o Abraham e o Marco Antônio fazem parte, obviamente, ali, são amigos, fazem parte do mesmo grupo político organizado dentro do Tribunal de Justiça do Amazonas, como acontece em qualquer instituição. Bom, o Abraham deve ser confirmado hoje pela maioria dos votos, mas a gente acompanhou isso, né? Teve uma movimentação forte de pelo menos outros 3 juízes nos bastidores, né, Bruno? Isso mesmo, Álvaro. Na verdade, 3 juízes também entraram fortemente na disputa, que foi o doutor César Luiz Bandeira, que é
casado com a desembargadora Graça Figueiredo, a doutora Misa Thelma, né, também, que é bastante conhecida, e o doutor Roberto Santos Taketomi. Os três encabeçaram aí uma disputa, mas não devem conseguir os votos necessários para compor o pleno do TJ, apesar de todos os esforços aí feitos por ele nos últimos dias. A Bandieira tem muita influência, né, por conta da esposa, que é a desembargadora Graça Figueiredo, né? Então, obviamente, ela tem um peso dentro da corte. Que já foi presidente do tribunal, foi presidente, né, do tribunal, foi corregedora, tem uma atuação forte, conhecida, né, dentro do Poder Judiciário e, obviamente, deve ter trabalhado forte aí na eleição do seu esposo. Mas, como a gente fala, lá o que vale a maioria e o que vale também, Bruno, é o voto, né? A gente aqui fala naquilo que está ocorrendo nos bastidores, mas como a eleição só acaba, é que nem a partida de futebol, só acaba quando os votos são computados, agora são 7 horas e 56 minutos, nessas próximas 2 horas ainda pode acontecer alguma mudança, que eu acho difícil, mas pode acontecer. Então a gente vai esperar o resultado da eleição. Qualquer resultado diferente disso seria uma surpresa, né, Bruno? Seria uma surpresa. A gente sabe que essas votações, né, essas escolhas, elas já são pré-agendadas, por assim dizer. Elas são debatidas antes, né, Bruno? Elas são debatidas. Existe um corpo a corpo, né, Álvaro? A gente sabe que existe aí essa ligação entre os desembargadores. Enfim, é um efeito manada. Um vota, alguns outros vão junto, acompanham o voto, enfim. E eles, na verdade, avaliam também o que é melhor para o Tribunal de Justiça. Exatamente. Como o tribunal vai trabalhar os próximos dias, os próximos meses e anos com aqueles desembargadores novos. Então a gente vai acompanhar toda essa votação no site O Poder, vai estar lá todas as informações, provavelmente a gente vai fazer uma live também sobre isso, e aí vai explicar para todo mundo e mostrar o resultado para todo mundo que nos acompanha aí diariamente. Bruno Mazieri, muito obrigado. Desejar sorte a todo mundo que está concorrendo aí à vaga de desembargador. Lembrando, né, Álvaro, ainda que esse ano provavelmente vai ter uma nova substituição também no pleno do tribunal com a aposentadoria do desembargador Ari Moutinho, né? Exatamente, tem mais uma agendada e a vaga da desembargadora Encarnação, que até o momento está sob júdice, né? Ela foi afastada, enfim, e ao que tudo indica, tá? Isso é uma informação também de bastidor, será decidida a situação dela ainda esse ano também. Se a decisão for pela aposentadoria dela, abriremos aí mais uma vaga esse ano. Se continuar do jeito que está, ela vai continuar um juiz assumindo a sua vaga provisoriamente até que essa disputa aí, né, esse julgamento seja concluído lá no CNJ. Então podem haver 2 mudanças ainda nos próximos meses, né? Possível. Uma certeza, que é a do desembargador Ari, que é pela compulsória, né? Pela aposentadoria normal, atinge os 75 anos, tem que aposentar. A outra, a informação que a gente tem é que está sendo movimentado o processo e deve sair uma decisão logo, logo. Então, a gente pode ter até 2 vagas novas até o final do ano. E tudo isso você acompanha no site O Poder. É isso aí. 7 horas e 58 minutos. Opoder.com com Bruno Mazieri. Vamos falar de economia. Saiba agora os valores dos produtos da cesta básica aqui na capital, de acordo com o site Busca Preço da Cefaz. Nas ofertas de hoje, vamos falar sobre o preço da farinha amarela, que está no menor valor de R$ 4,70. Isso em algumas redes de supermercados. O valor máximo do mesmo produto e da mesma marca é de R$ 6,30 em alguns pontos da capital. Pois é, a gente não pode esquecer que o preço do produto é de acordo com a marca e o tipo. A farinha da ovinha, por exemplo, varia a partir de R$ 12,00, ou seja, bem maior que o preço da farinha amarela tradicional, em grande parte dos supermercados. Se quiser acompanhar o preço de outros produtos da cesta básica, é só acessar o site Busca Preço Cefaz. Os preços são de todos os supermercados que usam a nota fiscal amazonense.
Agora, rapidamente, falar de emprego. Cine Manaus oferta 94 vagas hoje em várias áreas de atuação. Entre as vagas ofertadas estão oportunidades para vendedor interno, consultor de vendas, montador de móveis e outras vagas que podem ser conferidas em detalhes no site imediatoonline.com. Os candidatos interessados nas vagas, Álvaro, devem enviar o currículo para o e-mail cinemanaus.empregos2021@gmail.com. É isso aí. Essas são as informações para você que está buscando uma oportunidade. Só repetindo, cinemanaus.empregos2021@gmail.com. São 8 horas em ponto. Jornal da Cidade. Só o que importa. Muito bem, nós vamos ficando por aqui em mais uma edição e a gente quer lembrá-los para baixar o aplicativo da Rádio ZLZN para o seu celular Android no Google Play Store. É só acessar lá, digitar na busca ZLZN, você vai encontrar aí, ó, esse aplicativo com essa logomarca, você baixa para o seu celular e aí você acompanha a programação jornalística produzida pela Rede Norte Digital ao longo de todo o dia, os nossos programas. É só ficar ligadinho no nosso aplicativo a partir de agora. Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui no site Imediato. Você tem ainda hoje, às 11 horas da manhã, o programa Imediato e o Povo, é um programa de comunidade mostrando a situação dos bairros da cidade, com a apresentação de Edila Chaves, tem reportagem de Jonatas Souza, enfim, material muito legal. E às 4 da tarde você acompanha o programa policial da internet, apresentado por Eudógio Gonçalves, o Manaus 190. Esta edição teve a apresentação de Álvaro Corado e Tiago Gonçalves. Transmissão e operação de áudio de John Andrew, produção e edição de Jonatas Souza, apoio técnico de Marcos Mendonça e Pablo Medeiros. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Muito obrigado pela sua audiência, um ótimo dia para você. A gente deseja a todos que estão sofrendo com as alagações aí no centro da cidade, nos municípios aqui ao redor da Calha do Rio Negro, que Deus possa conceder a todos vocês um período de dificuldades com menos sofrimento, com mais ajuda e mais solidariedade, porque isso passa logo, é o que a gente deseja. A gente se encontra então amanhã no mesmo horário aqui, às 7 horas. Até lá. Até amanhã.